Ciao a tutti! Io sono la professoressa Gabi e questo è il nostro nuovo video. Na verdade, a partir de agora, a gente vai começar uma série de vídeos esclarecendo dúvidas que foram enviadas para a gente pelos alunos da Itálica. Para quem não sabe, nos nossos cursos, tanto no L'Italiano Essenziale quanto no L'Italiano Avanzato, a gente tem um número de dúvidas pelo WhatsApp que os alunos enviam mensagens com as dúvidas que eles tenham relacionadas à língua e à cultura italianas e a gente esclarece essas dúvidas para os alunos. E aqui, nessa nova série de vídeos, a gente vai selecionar algumas das dúvidas mais recorrentes para esclarecer aqui também. Porque pode acontecer, de que algumas dessas dúvidas dos alunos sejam também as suas dúvidas, as dúvidas que vocês tenham. Então, a partir de agora, a gente começa a esclarecer essas dúvidas. E a primeira dúvida, na verdade, é justamente sobre a palavra dúvida em italiano. Logo no comecinho do curso acontece, dos alunos enviarem pra gente algumas mensagens dizendo, por exemplo, io ho una dubbia. E na verdade a palavra dúvida em italiano é masculina, se diz dubbio. Io ho un dubbio. Mi puoi chiarire un dubbio? Então, dubbio, palavra masculina em italiano, no singular, dubbio, no plural, e dubbi. Então, il dubbio, i dubbi, ok? Domanda número 2, então a segunda pergunta também é muito enviada pra gente no comecinho, que é relacionada à palavra bisogno. Bisognare é um verbo, porém ele só é utilizado na terceira pessoa do singular por se tratar de um verbo impessoal. Então, ele é utilizado somente com o sentido de é necessário, é preciso. Quando a gente usa esse verbo, a gente diz, por exemplo, bisogna avere pazienza, bisogna studiare di più, com esse sentido de é necessário, é preciso. O que acontece às vezes é logo ali no comecinho dos estudos, algum aluno dizer, por exemplo, io bisogno di aiuto, io bisogno studiare di più. Mas na verdade essa construção ela não é considerada correta em italiano. Nesse caso a gente precisa dizer io ho bisogno di qualcosa. Então, io ho bisogno di aiuto, io ho bisogno di studiare di più, ok? Terceira dúvida aqui que a gente vai esclarecer hoje é relacionada às letras que não fazem parte do alfabeto italiano. Bom, em italiano, algumas letras, como por exemplo J, K, Y, X e W, elas não fazem parte do alfabeto. Então, elas só vão aparecer em italiano em palavras de origem estrangeira, como por exemplo jeans, karaoke, iogurte, weekend, Então, somente em palavras de origem estrangeira ou então, no caso do J, mais em específico, a gente vai encontrar também em palavras de origem latina, como é o caso da palavra Juventus, que é o nome do time de futebol. E a pronúncia é essa mesma, Juventus. O nome da letrinha é ilunga. Então, ela só vai aparecer em palavras de origem estrangeira, E no caso aqui que eu comentei do latim também, como na palavra Juventus. Próxima pergunta é relacionada à formação de plural em italiano, mais especificamente de palavras que terminam no singular em CA e GA, como por exemplo a palavra amica. Como que é formado esse plural? Das palavras que terminam em CA e GA, é bem tranquilo de formar o plural, a única coisa que a gente precisa fazer é colocar um Hzinho, e o E no final. Então, a gente tem, por exemplo, amica no singular, o plural de amica vai ser amiche. A gente tem belga no singular, no plural a gente vai ter belghe. Então, a gente usa esse H para apoiar por uma questão sonora mesmo, E a pronúncia então fica amica, amiche, belga, belghe, ok?
Já a pergunta de número 5 também está relacionada com essa formação de plural, mas nas palavras masculinas terminadas em CO e GO. As palavras que terminam em CO e GO não vão ter esse plural tão claro assim quanto as que terminam em CA e GA. Às vezes a gente vai ter um H, sim, como no caso de antico, antiqui, né, que a gente coloca esse H, mas no caso de amico, por exemplo, a gente tem amici, sem o H. E por que que isso acontece, né? A dica principal que a gente dá para os alunos é de sempre manter o contato constante com a língua, porque não são tantas palavras assim do italiano que vão ter essas terminações, então com o tempo, com o contato vai ficando mais claro para a gente identificar quando é uma, quando é outra, mas se a gente quiser ali, né, ter uma regrinha para ajudar a memorizar, a gente pode pensar no seguinte: as palavras terminadas em CO e GO que sejam paroxítonas, isso é, que tem o acento na penúltima sílaba, né? A sílaba tônica é a penúltima. Geralmente elas vão terminar em ki e gi. Geralmente a gente vai ter esse Hzinho para formar o plural. Já as palavras que são proparoxítonas, ou seja, que tem lá o acento na antepenúltima sílaba, geralmente elas vão fazer o plural em ti e di. Mas, claro que existem exceções também, né? Mas, basicamente, a gente pode dizer que a regrinha dessa formação de plural, nos casos das palavras em CO e GO, se forma dessa maneira, ok? Bom, então esse foi o nosso primeiro vídeo esclarecendo aqui algumas dúvidas dos alunos da Itálica. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like aqui pra gente saber e também deixa seu comentário aqui e eu te espero numa próxima. Grazie mille!